O que é o Ano Novo Judaico? O que acontece nessa data? Será que é um dia para soltar fogos de artifícios e fazer shows? Ou tem significados muito mais espirituais e profundos? Quais são as mitzvot? Que preceitos devem ser feitos nesse dia? Que costumes sagrados existem? E muito mais. Vamos lá. Na Bíblia está escrito assim: e o Eterno falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós descanso solene, memorial de toque de chofar, convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Mas se você prestou atenção bem, a gente está falando aqui de um dia sagrado, mas está escrito que é o primeiro dia do 7º mês. Então, Rabino, você está falando de ano novo ou não? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A resposta é que a Bíblia, se você prestar atenção, ela conta mais de uma vez como você vai se relacionar com um novo ano. Existe um novo ano baseado na festa da saída do Egito, porque lá é como se fosse um novo começo. A nação que estava escravizada, que não podia fazer nada, agora ela é dona do seu tempo. Então é como se para ela o tempo, para a nação de Israel, o tempo começa agora. Então o mês de Nissan, o mês da saída do Egito, ele será o primeiro mês. Por outro lado, o primeiro dia do 7º mês, surpreendentemente, é a criação de Adão, do primeiro ser humano. Vamos entender isso aqui melhor. Ou seja, a gente tem a saída do Egito, que conta como o principal dos meses, porque aconteceu um milagre muito grande. Porém, o ano novo, o ano que a gente conta como a data que a gente conta, a renovação do aniversário do universo, é no 7º mês. Se nós queremos ser detalhistas, perfeitos, vamos botar ordem. Eu acabei de falar para você que no 6º dia da criação foi criado o homem, e esse é o primeiro dia do mês de Tishrei, o 7º mês. Mas significa que antes, no dia 25 do mês de Elul, foi criado o universo. O universo ele faz aniversário no 25 de Elul. Então, por que o ano novo é comemorado no 6º dia, 6 dias depois? Porque o universo ele não tem sentido, ele não tem propósito sem o ser humano. O ser humano é o motivo da criação, como a gente vê claramente na Bíblia e nos escritos místicos. Então, o que acontece nesse dia? Vem a Bíblia, Deus te ordena a tocar o shofar. Nós temos uma aula aqui mesmo sobre o shofar, essa corneta bíblica. Você pode aprender como tocar, por que tocar e etc. Mas a gente vê, por um lado, o mandamento de tocar o shofar, outro mandamento de trazer uma oferenda ao Eterno, e você vê que é um dia festivo, um dia que você não pode fazer trabalhos e etc. Se você vai para o 4º livro da Bíblia, o livro de Números, ou seja, o Bamidbar, lá a gente vê algo muito parecido. E no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós convocação de santidade, ou seja, um dia sagrado. Mais uma vez, nenhuma obra servil fareis, pois será dia de toque do shofar para vós, e oferecereis como oferta de elevação para ser aceita pelo Eterno. Então, mais uma vez a gente vê aqui essa alusão ao shofar e alguma oferenda que a gente tem que trazer. O lado da oferenda, nós sabemos que nós não podemos fazer hoje, porque a gente não tem um grande templo, a gente não tem um Beit HaMikdash. O shofar, sim, nós temos. O que acontece nesse dia? Por que ele é importante? O dia da criação do ser humano. Então eu vou te contar um segredo agora.
O ser humano, ele foi criado no dia 1º de Tishrei. No 1º de Tishrei, ele já está pronto. É verdade que a cada hora do dia Deus ia fazendo alguma coisa na criação do ser humano até que ele ficou completamente pronto. Antes do final do dia, quando ele já estava como ser humano, Deus já havia insuflado o espírito da vida no ser humano. Ele faz nesse mesmo dia o pecado de comer do fruto proibido. E o que acontece com ele? Ele é julgado. No julgamento dele, ele sai, ele é expulso do jardim do Éden e ele é obrigado agora a viver no mundo que nós conhecemos, um mundo onde a parte material é muito dominante e muito intensa. Diz o Zohar, você aprende daqui que esse é o dia do julgamento de Adão e de todos os seus descendentes. Todos nós somos descendentes de Adão. Então, todo ser humano é julgado no Rosh Hashanah, na cabeça do ano, ou seja, o ano novo. Como é que é esse julgamento? O que acontece exatamente? Como é que a gente pode saber que a gente vai sair bem desse julgamento? Diz o Talmud que 3 livros são abertos imediatamente quando começa esse dia, o 1º dia do 7º mês, o 1º dia do mês hebraico de Tishrei. O livro da vida, o livro da morte. E um terceiro livro, que na verdade é o livro das pessoas medianas. O livro da vida. Lá estão as pessoas justas, que imediatamente são seladas nesse livro. O livro da morte, onde estão as pessoas ímpias, as pessoas más, que elas também imediatamente são seladas nesse livro. E há um livro que é o livro dos medianos, que na verdade ainda não sabem a que livro eles pertencerão. Será que eles pertencerão ao livro da vida ou ao livro da morte? Então, eles estão, na verdade, em suspensão. Até quando? Até o dia do perdão, até o Yom Kippur. Se eles fazem um esforço muito grande para voltar a estar próximo do seu Criador, eles também são, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, eles também estão no livro da vida. Porém, se essas pessoas seguem uma vida sem sentido e não se tocam daquilo que elas têm que fazer, elas entram no livro da morte. O que nós falamos aqui é que, por um lado, no Rosh Hashanah, no ano da renovação da criação do ser humano, o ser humano é julgado nos aspectos mais básicos e importantes da sua vida. Por um lado, ele é julgado se ele vai viver fisicamente. Será que ele vai completar mais um ano de vida? O Zohar explica que Deus, ele renova o contrato de vida com o ser humano a cada ano. Ou seja, não é que uma pessoa obrigatoriamente ela vai viver tantos e tantos anos. Ela, cada ano, ela tem que merecer mais um ano de vida. É verdade, pode chegar uma hora que a pessoa já fez as suas missões, então mesmo que ela é um justo, vai chegar a hora que ela tem que ir embora desse mundo. Mas se não é dessa forma, então a pessoa tem que ter o mérito de receber mais e mais e mais um ano. A cada ano nós pedimos mais um ano, mas não somente vida, ou seja, que é o mais básico. Depois que, se Deus quiser, nós somos agraciados com vida, mas como é que vai ser essa vida? Será que vai ser uma vida que vai ter tranquilidade ou muitos sufocos? Uma vida de saúde ou, Deus me livre, de pandemia? Uma vida onde a pessoa vai ter bênção material no seu sustento, onde vai ficar faltando muitas coisas para ele. Todo esse julgamento é feito nesse dia. Então ele é um dia muito sério e muito dramático. Ele exige de cada um de nós um comportamento impecável. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode garantir perante o nosso Criador
esse julgamento da melhor forma possível. Para começar, que sejamos agraciados com vida, e não só com vida, mas uma vida bonita, de tranquilidade, de felicidade e assim por diante. Então aqui Deus revela para a gente alguns segredos. O primeiro segredo é o toque do shofar. O que significa esse toque de shofar? O shofar é uma coroação a Deus. Quando você toca o shofar, na verdade, mais importante, quando você ouve o toque do shofar, como está no relato bíblico, assim Deus ordena a gente a fazer. Deus fala, ouça o toque do shofar, é essa a sua obrigação nesse dia. O que acontece nesse momento é que você está pedindo para Deus para ser julgado. Calma aí, você se garante? Você não tem pecados. Você está falando, Deus, eu quero ser parte do seu mundo, eu quero fazer o bem, essa é a minha intenção. Então a pessoa, ela está sendo proativa, ela não está esperando um julgamento onde ela é passiva e aconteça o que acontecer e vai ser a mão do destino, nada disso. Ela está falando, ela está agindo, e é isso que Deus fala para a gente. Você tem que tomar uma decisão. Esse é o dia do julgamento. O que você quer ser? Na verdade, Deus pergunta, em qual dos livros você quer estar? Aí você fala, óbvio que eu quero estar no livro da vida. Mas o que é o livro da vida? O livro da vida, se você vê na própria Bíblia, especialmente no Deuteronômio, especialmente lá, mas tem em outras partes, que Deus, ele fala para a gente assim, veja, eu coloquei a vida e a morte perante você, o bem e o mal, escolha a vida. Deus pergunta para a gente, uma pessoa pode perguntar, mas calma aí, é claro que toda pessoa vai escolher a vida. Não. Sabe por quê? Porque a vida é o bem, a morte é o mal. A vida não é só a pessoa respirar e estar aqui nesse mundo vivo. A vida significa fazer o bem e assim se conectar a Deus. Você lembra no livro de Samuel, quando abençoam o rei Davi, falando que a sua vida esteja ligada à corrente da vida eterna. Esse é o livro da vida. Então, a primeira decisão que Deus fala, ela depende de você, depende do seu livre-arbítrio, de você controlar o seu instinto, de você falar, eu não quero estar no livro da morte, eu não quero fazer o mal, mesmo que eu tenha um instinto, não pode ser, você vai aproveitar, esquece, aproveita essa vida, carpe diem, vocês lembram disso? Aproveita a vida aqui agora, não tem amanhã. Deus fala o contrário. Na nossa Bíblia, Deus revela que existe a vida e a morte, o bem e o mal, e a principal decisão que nós tomamos é nesse dia. E é isso que está escrito no Talmud, que você tem os livros abertos, mas esses livros, Deus, ele está te perguntando, você está disposto a fazer parte da corrente da vida eterna? E quando a gente toca o shofar, a gente está querendo afirmar, sim. Quando a gente toca o shofar, a gente ouve, a gente internaliza o que isso significa. Então a gente aqui está trazendo o conhecimento bíblico que às vezes as pessoas não entendem, está escrito para tocar um shofar, as pessoas não entendem o que é o toque do shofar, como se toca, por quê? E que decisão eu tenho que tomar. Também isso está na Bíblia. A decisão da vida e da morte também aparece. A gente tem que aprender a crer e a entender corretamente o que Deus espera da gente. Então, principal preceito, escutar o shofar. Segunda coisa está escrito, que a pessoa tem que fazer a sua reflexão e pensar qual a minha parte na obra de Deus. O que Deus quer que eu faça nesse mundo dele, em relação ao meu relacionamento com Deus, em relação à minha família, à sociedade e mesmo eu comigo mesmo, como eu vou melhorar. Agora você entendeu a essência, então prepare-se muito bem para ter um julgamento bom e doce, você e sua família.